Olá pessoal, uma boa noite a todos. Bem-vindos aí ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que é estudante, você que gosta de humanas, você que é curioso para saber as coisas da história, né? Por mais que tenha pessoas que dizem ou não dão o devido valor às matérias de humanas, principalmente as matérias que nós trabalhamos aqui, história, filosofia, sociologia, geografia. Por que eu vou querer aprender de coisas do passado? Para mim o que importa é o presente, é o hoje. Mas pessoas assim, não digo que elas são as únicas culpadas, né? Já que é a própria sociedade, principalmente os formadores de opinião, que induzem as pessoas a pensar nessa forma, porque as matérias de humanas são aquelas que desenvolvem o seu senso crítico, o seu senso analítico, seu senso de percepção social, né? Quando você entende seus direitos, a partir do momento que você passa a estudar o passado, que você entende os erros do passado, né? E como esses erros do passado projetaram as suas consequências no presente, e a partir daí você começar a projetar um futuro melhor para você mesmo, tá? Vamos mudar o mundo? Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas se começarmos a não reproduzir mais esse tipo de afirmação, esse tipo de negligência quanto às matérias de humanas, mas tentar trazer um novo discurso. Humanas é importante sim, para projetarmos um futuro melhor. E é dessa forma. Quando eu digo que é um projeto dos formadores de opinião, eu digo isso os políticos, né? Principalmente deputado e senador, por entenderem o perigo que é um cara dotado de esclarecimento, porque período ditatorial brasileiro, primeira coisa que os generais, né, fizeram foram fechar os cursos de humanas. As faculdades, os cursos de humanas foram tolhidos, professores foram aposentados de forma compulsória, outros foram até intimados a comparecer nos doicodes, né, daquela época. Isso para parar aquela produção intelectual. Aqueles que se voltaram contra o sistema ditatorial eram pessoas do colégio público, eram pessoas de formação popular acadêmica, né? Então, para parar esse avanço, esse nível de protesto, sucatearam primeiro o ensino público e depois os cursos de humanas das universidades federais e estaduais. Mas o nosso assunto aqui não é ditadura militar, tá? Hoje nós vamos continuar com a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, Queijos Vermes. Estamos aí no capítulo 37, Trajetória de uma Ideia, né? Já percorremos um longo caminho até aqui. E assim como a relação entre o corpo e os quatro elementos, também a enumeração das várias almas já se encontrava nas páginas do Fioretto della Bíblia. E é verdade que a alma tem vários nomes no corpo, de acordo com as suas diversas funções que nele desempenha. Se a alma dá vida ao corpo, é chamado de substância. Se é a vontade, é chamado de coração. Quando o corpo expira, é o espírito. Quando ele entende e sente, pode-se dizer que é o juízo. E quando ele imagina e pensa, é a imaginação ou memória. Mas a inteligência está colocada na parte mais alta da alma, onde recebe razão e conhecimento, já que nos assemelhamos a Deus, né? Já que a Bíblia cristã, a Bíblia católica e até a Torá judaica diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Então é isso aí, ele dando continuidade à sua explicação sobre os quatro elementos presentes no corpo do ser humano. Essa enumeração corresponde só em parte à de Menóquio. Porém, as analogias não deixam dúvidas. O ponto de divergência mais grave é dado pela presença entre os nomes da alma
do espírito. Além do mais, com referência etimológica ao ato corpóreo de respirar, de onde vinha então a distinção feita por Menóquio entre uma alma mortal e um espírito imortal. Então, de onde é que vinha essa ideia? Essa distinção chegara até ele depois de uma longa e confusa viagem. Observe que isso aí não foge um pouco da sua base literária, né? Isso aí já é uma outra vivência. É preciso voltar às discussões sobre o problema da imortalidade da alma surgida durante as primeiras décadas do século XVI, nos ambientes averroístas, sobretudo entre os professores de Pádua, influenciados pelo pensamento de Pomponazzi. Filósofos e médicos concordavam abertamente que, com a morte do corpo, a alma individual, distinta do intelecto ativo postulado por Averroes, parece que com a morte individual, a alma do indivíduo ela também cessa. Reelaborando esse tema num contexto religioso, o franciscano Girolamo Galatio, que estudara em Pádua e que fora condenado à prisão perpétua por heresia, sustentava que as almas dos beatos, depois da morte, dormem até o dia do juízo, provavelmente seguindo as pegadas do ex-franciscano Paulo Ricci, conhecido mais tarde como Camilo Renato, onde ele formulou a doutrina do sono das almas, distinguindo entre a anima condenada a perecer junto com o corpo e o ânimos, destinado a ressurgir no final dos tempos. Através das influências diretas de Renato, exilado em Valtellina, essa doutrina foi assimilada, não sem resistência pelos anabatistas. Falamos muito dos anabatistas lá nos primeiros capítulos, e esses anabatistas de Venetos, onde eles sustentavam que a anima fosse a vida, e quando o homem morria, o espírito que mantinha o homem vivo, ele ia até Deus, e a vida ia para a terra, e não se sabia mais o que era bem ou mal, e dormia até o dia do juízo, quando nosso Senhor ressuscitaria todos, exceto os malvados, para os quais não existe vida futura de espécie alguma, já que não existe outro inferno além do sepulcro. Observe que eles entendem que a morte é um estado e que o espírito ele beira a inexistência, ou melhor dizendo, ele vai habitar com Deus e a partir dali não se entende mais o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Então ele fica no âmbito do esquecimento. Dos professores da Universidade de Pádua a um moleiro friuliano, a cadeia de influência e contatos é de certo singular, mas historicamente plausível, mesmo porque conhecemos o provável último elo, de toda essa corrente intelectual, que seria o próprio pároco de Possenigo, Giovan Daniele Melchiori, que era o amigo de infância do Menóquio. Em 1579 e 1580, ou seja, poucos anos antes do processo contra Menóquio, ele havia sido submetido a julgamento pelo Tribunal da Inquisição de Concórdia e reconhecido como ligeiramente suspeito de heresia. As acusações dos paroquianos contra ele eram muitas e variadas, desde ser de putaria e rufião, até tratar sem respeito as coisas sacras, principalmente com relação às hóstias consagradas. Contudo, o ponto que nos interessa é outro, que seria a afirmação feita por Menóquio quando falava com os concidadãos na praça da aldeia que vai-se para o paraíso só no dia do juízo. Durante o processo, Menóquio negou que tivesse pronunciado essas palavras, mas admitiu ter falado da diferença entre morte corporal e morte espiritual, baseando-se num livro de um padre de Fano, do qual não se lembrava o nome, e o livro era intitulado Discorsi Predicabili, a depender do sotaque italiano.
E Menóquio, quando ele dá essa explicação, ele dá uma ministração aos inquisidores, né? Ele dá uma verdadeira aula com grande segurança, e isso tudo como um verdadeiro sermão. Eu me lembro de ter dito, falando da morte corporal e espiritual, que existem dois tipos de morte, uma muito diferente da outra. A morte corporal é comum a todos, a morte espiritual nos priva da vida e da graça, a morte corporal nos priva dos amigos, a morte espiritual nos priva dos santos e dos anjos, a morte corporal nos priva dos bens terrenos, a morte espiritual dos bens celestes, a morte corporal nos priva dos lucros do mundo, a morte espiritual nos priva de qualquer mérito de Jesus Cristo, nosso Salvador, né? A morte corporal nos priva do reino terrestre, a morte espiritual nos priva do reino celeste, a morte corporal nos priva da razão, a morte espiritual da razão e do intelecto. A morte corporal nos priva do movimento corpóreo e a morte espiritual faz com que nós nos tornemos imóveis, assim como uma pedra. A morte corporal cheira mal, a morte espiritual faz a alma cheirar mal. A morte corporal dá o corpo à terra, a morte espiritual a alma ao inferno. A morte dos ruins se chama péssima, como se lê no Salmo de Davi. A morte dos bons é chamada preciosa, como se lê também no Salmo de Davi. A morte dos ruins se chama morte, a dos bons se chama sono, como se lê no Evangelho segundo João. Os ruins temem a morte e não querem morrer. Os bons não temem a morte e vivem como os santos apóstolos. E essa é a diferença entre a morte corporal, por mim entendida e pregada, e se eu tiver caído em erros, estou pronto a me redimir e me modificar. Observe que ele dá essa verdadeira aula, bem detalhada, bem pontuada, e ainda propõe um desafio. Bem ousado ele, né? Mesmo não tendo o livro à mão, Menóquio se lembrava muito bem, até mesmo de forma literal, do seu conteúdo. De fato, era assim que parecia no capítulo 34, cujo título Prédicas para uma Vida Cristã, que foi um manual muito difundido entre pregadores, redigido pelo frade ermitão, não padre, mas o frade, o Sebastião Amiani de Fano. Mas naquele jogo calculado de inocentes contraposições retóricas, Menóquio havia isolado justamente a frase que permitia uma interpretação herética. Que frase era essa? A morte dos ruins se chama morte, e a morte dos bons se chama sono. Sem dúvida, Menóquio tinha consciência das implicações dessas palavras, já que chegara a afirmar que vai-se para o paraíso só no dia do juízo. Bem menos consciente e informados pareciam, ao contrário, os inquisidores, porque eles não sabiam relacionar a qual heresia poderia ser condenada as ideias de Menóquio. A acusação que lhe foi imputada de ter aderido, à pérfida, ímpia, errônea, falsa e depravada seita dos heréticos armênios, e não a dos valdenses de John Wycliffe, onde refletia essas perplexidades. Aparentemente, os inquisidores de Concórdia desconheciam as implicações anabatistas da doutrina do sono das almas. Diante dessas teses suspeitas, mas de origem obscura, iam buscar nos manuais de controvérsia definições antigas de muitos séculos. O mesmo se deu, como vamos ver adiante, o caso de Menóquio. Então, pela falta de conhecimento, eles vão buscar referência que já não se enquadravam mais naquele contexto social, e por isso muitos dos crimes da Inquisição, muitos dos julgamentos, eles vão ser tomados de forma errada e controvertida. Aí, tanto de forma proposital, como por erro de implicação, porque a lei ela não se interpretaria mais daquela forma, já que o contexto social é outro.
A sociedade ela já havia evoluído, já era o período do iluminismo, né? E no processo contra Menóquio não se menciona uma palavra sobre a distinção entre alma mortal e espírito imortal, apesar de ser esse o pressuposto da tese do sono das almas até o dia do juízo, por ele definida. Essa distinção deve ter chegado a Menóquio através dos discursos do vigário de Possênico. Agora, será? Isso nós vamos deixar como gancho para a nossa próxima aula. Tá? Então, turma, é isso. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Fizemos aí a análise de mais um capítulo do livro do professor Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. Se você tem apoiado o nosso trabalho até aqui, se você tem acompanhado, né, aula a aula essa análise, considere se tornar inscrito do canal, porque o que hoje lhe pode servir, com certeza, já que queira eu que esse canal ele continue existindo aqui na plataforma do YouTube, e no futuro próximo uma nova geração de alunos possa vir aqui se beneficiar, né, dessas aulas. Mas para que isso aconteça é necessário o seu like, a sua inscrição, seu compartilhamento, seu comentário, né, suas sugestões, seu entendimento, né, já que nada é estático e nada é pré-definido, mas é uma troca de opiniões. Então é dessa forma que você contribui com o meu trabalho e mantém esse conteúdo vivo aqui na plataforma. Fiquem todos bem e até uma próxima.